Jonas, capítulo 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um vento forte sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. E enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? E ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. E então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. E visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. E em seguida pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Queridos, a história de Jonas tem um lindo começo, quando nós analisamos sobre a perspectiva de um Deus que vem ao encontro dos seus filhos. Um Deus que quer se relacionar com os seus filhos. A história de Jonas nos mostra que Deus o escolheu para ser um profeta e com uma missão muito específica: profetizar a cidade de Nínive, profetizar contra a violência, profetizar contra a corrupção, profetizar contra os pecados que havia naquela cidade. A nível de contexto histórico, social, nós podemos pensar em Nínive como sendo a capital da Assíria, que durante algum tempo pertenceu ao território de Israel, mas que sempre foi um povo inimigo do povo de Deus. Nínive era a cidade conhecida como a cidade do derramamento de sangue. Nínive era uma cidade que era conhecida também pela forma como os seus habitantes tratavam os estrangeiros que ali chegavam. Quando nós olhamos para a história de Jonas e vemos um homem que, à primeira instância, desobedeceu o Senhor, às vezes nós estigmatizamos aquele homem como sendo o profeta fujão, como sendo o profeta desobediente, mas logo desqualificamos Jonas, sem tentar compreender o que o levou a tomar aquela atitude, a agir de uma forma reprovável por Deus. Mas Jonas conhecia os ninivitas. E quando Deus o chamou para pregar aos ninivitas, ele então foi até a cidade de Jope, uma cidade portuária,
e pegou um navio que se dirigia para Tarsis. Nínive ficava a 800 quilômetros do local onde Jonas estava. E Tarsis ficava a 3.500 quilômetros de distância de Nínive. A gente percebe realmente que a vontade de Jonas era de dificultar o agir de Deus na sua vida. De uma certa forma, ele quis confrontar Deus com relação ao seu poder. Deus está mandando que eu pregue para um povo que eu não quero pregar. E até então nós não vemos as justificativas apresentadas por Jonas. Então eu vou fugir da presença do Senhor, mas eu não vou para perto. Eu quero ver se Deus vai me tirar lá de Tarsis para me levar para Nínive. Como quem naquele momento estivesse realmente desafiando o poder do Senhor. E aconteceu que Jonas entrou naquele navio e foi para o porão. Talvez um lugar muito próprio para quem quer passar dias de reclusão. Para quem deseja realmente estar refletindo sobre a vida. Para quem está querendo fugir do universo no qual está inserido. Não queria se relacionar com pessoas e, pelo que a gente vê, também não queria se relacionar com Deus. Eu creio que Jonas protagonizou o papel de quem desejava realmente fugir das propostas de Deus. Da mesma forma que nós hoje desempenhamos esse papel. Eu tenho certeza que aqui entre nós, nesse auditório, existem pessoas que têm fugido da presença do Senhor, que têm fugido dos embates que Deus tem promovido na sua vida, que têm fugido dos confrontos com relação a alguns pecados que têm sido camuflados em seu coração. Agora, a grande questão é, até que ponto vai a tolerância do nosso Deus, a perseverança, a longanimidade do Senhor. Jonas conhecia Deus e sabia que Ele era um Deus misericordioso, e quem ler o texto de uma forma completa, ou seja, os 4 capítulos de Jonas, vai perceber que Jonas conhecia Deus na intimidade. E com certeza ele estava confiando muito na misericórdia do Senhor para com ele, mas essa misericórdia ele não queria que Deus exercesse, por exemplo, com os ninivitas. Então a gente precisa pensar sobre quais os motivos que levaram Jonas a fugir da proposta de Deus. Quando Deus chamou Jonas, logo no início do capítulo 1, diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, diz o texto. Se nós olharmos a manifestação de Deus em primeiro lugar, nós vamos ver que num passado não tão remoto assim, no tempo em que o povo de Israel estava cativo lá no Egito, da mesma forma que Deus aqui procurou Jonas, lá Deus procurou Moisés. E foi por uma proposta tão desafiadora quanto essa. Só que a motivação no coração de Deus não era a maldade de um povo e o desejo do seu arrependimento. No tempo de Moisés, a motivação no coração de Deus era o sofrimento do seu povo e a sua misericórdia. Ele disse: Moisés, o clamor do meu povo tem chegado ao meu coração. Então ele deu ordem a Moisés para que fosse ao Egito, enfrentasse Faraó. Eu creio que a dimensão do desafio é a mesma: enfrentar Faraó ou enfrentar os ninivitas. Mas o que estava no coração de Jonas para não agir como Moisés agiu? Moisés aceitou o desafio do Senhor, foi até o Egito, enfrentou Faraó, seu exército, e foi com Deus à sua frente até o final. Mas Jonas não aceitou essa proposta de Deus. Eu creio, irmãos, que existem alguns motivos que levaram Jonas a fugir da proposta de Deus para ele. Assim como pensando ao nível de crentes como somos hoje, cristãos, e se temos esse nome de cristãos, é porque entregamos a nossa vida a Cristo, querendo imitar Cristo no seu jeito de ser, de pensar. Nós deveríamos olhar antes para o maior exemplo que Cristo deu, que foi o exemplo de obediência. O apóstolo Paulo diz aos Filipenses que ele obedeceu o Senhor até a morte. Então, o que às vezes hoje tem nos levado a rejeitar a proposta do Senhor? Nós encontramos uma motivação no nosso coração.
por exemplo, um coração inflexível, por construir uma opinião própria e pessoal. E esse caso eu aplico como justificativa a atitude de Jonas. Jonas predeterminou no seu coração que aquele povo não merecia a misericórdia de Deus. A mensagem que Deus tinha mandado Jonas pregar era uma mensagem de arrependimento, porque se aquele povo não se arrependesse dos seus pecados, Deus haveria de ir até lá e destruí-los. No fundo, o que Jonas queria era a destruição daquele povo. E quando nós pensamos a forma como Deus encara a nossa vida, o nosso comportamento, às vezes, de insistir numa opinião pessoal e própria, e mantermos o nosso coração de forma inflexível, nós vamos encontrar lá no livro do profeta Ezequiel, por 2 vezes, a primeira no capítulo 11 e a segunda no capítulo 36, Deus condenando a atitude do seu povo por agir assim, com um coração inflexível, predeterminado a não ouvir a voz do Senhor, predeterminado a não mudar diante das exortações do Senhor. Ezequiel 11:19, Deus fala assim: darei a eles, se referindo ao povo, um coração não dividido, e porei um novo espírito dentro deles, retirarei deles o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Mais adiante, no capítulo 36, verso 26, Deus diz: darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês, e tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Eu percebo que o desejo de Deus é de mudança na nossa vida. E se Deus falou pelo menos 2 vezes com o seu povo acerca de uma mudança de coração, é porque um coração endurecido incomoda ao nosso Deus. O que isso significa de uma forma muito prática para nós? Você poderia pensar: eu estou insensível à voz de Deus. Isso é ter um coração endurecido. Você poderia pensar: eu não consigo mais sentir amor pelo meu Deus. Isso é um coração endurecido. Quer pensar num coração endurecido? Pense a nível de relacionamento interpessoal. Talvez olhando para o seu casamento, olhando para o seu relacionamento afetivo. Quantas vezes nós nos decepcionamos com pessoas e por conta dos erros delas, nós endurecemos o nosso coração. Às vezes uma palavra maldita, uma palavra que fere ou que feriu o nosso coração um dia e fez com que o coração naquele ponto ali ficasse endurecido. E à medida que as feridas foram sendo causadas e as cicatrizes foram sendo construídas, aquele coração foi se tornando um coração cada vez mais endurecido, a ponto de ser considerado como um coração de pedra. Eu penso que o coração que deveria estar cicatrizado, endurecido, era o coração de Deus, porque nessa relação entre Deus e o seu povo, foi o seu povo quem o feriu várias vezes. Então, o coração endurecido na vida do povo de Israel não era por causa de nenhuma atitude de Deus. Era única e exclusivamente por causa da sua maneira de conceber a vida, dos seus próprios planos, dos seus próprios projetos. Agora pare e pense como se ainda hoje nós não continuamos agindo assim. Qual o espaço nós temos aberto no nosso coração para desenvolvermos uma relação com Deus a ponto de ouvirmos o seu chamado, a ponto de estarmos sensíveis a uma proposta, a ponto de nos envolvermos com essa proposta, a ponto de darmos a nossa vida por essa proposta. Talvez você tenha vivido algum tempo assim, e hoje você não esteja mais tão aquecido no reino de Deus pela causa do Senhor. Talvez ao longo da sua história você tenha sido vítima realmente de algum tipo de decepção com pessoas, com lideranças. Mas eu quero te dizer em nome de Jesus, não olhe para as pessoas nesse sentido. Olhe para Deus. As pessoas sempre vão te decepcionar, mais cedo ou mais tarde, muito ou pouco, mas Deus vale a pena. Por Jesus vale a pena. E Ele não nos decepciona.
Então a primeira motivação que eu vejo no coração de Jonas para ele fugir da proposta de Deus foi ele ter construído uma opinião própria e ter mantido o seu coração ali como um coração de pedra, insensível a um desejo do coração de Deus, que era de transformar, de curar, de libertar, de salvar os ninivitas. A segunda motivação eu encontro no pré-julgamento que Jonas fez. Ele havia pré-julgado aquele povo como um povo culpado pelos seus erros do passado. E por conta disso, um povo não merecedor do perdão de Deus. Nós precisamos entender o que estava se passando no coração de Jonas, por se tratar de um povo que era seu inimigo. Um povo que durante as guerras do passado tinha assassinado seus parentes. Os soldados assírios, onde Nínive era a capital, e nesse tempo, cujo rei era Senaqueribe, eram soldados terríveis, não tinham nenhum sentimento humano para com as pessoas. Então, todo e qualquer tipo de crime de guerra, matar crianças, violentar as mulheres, tudo isso era algo que eles praticavam e que estava ali como uma ferida ainda aberta no coração de Jonas. Aliás, não só de Jonas. Nós temos que olhar o texto e ver que Jonas foi uma pessoa escolhida por Deus no meio de um povo. Então nós precisamos compreender o que levou o profeta a agir daquela forma. Nós precisamos compreender hoje o porquê que nós estamos agindo do jeito que estamos. A primeira instância não é uma insensibilidade a Deus, mas sim uma enfermidade nossa. Uma mágoa no nosso coração pode ser uma ferida que ainda não cicatrizou. E não há lugar melhor para nós sermos tratados, irmãos, do que na presença de Deus. E muitas vezes o que as pessoas têm feito de fugir da presença de Deus é o que Jonas fez. Então as pessoas se decepcionam hoje com a igreja e fogem daquilo que foi um projeto de Deus. Igreja é projeto de Deus, é proposta do Senhor Jesus. Foi Jesus quem criou e edificou a sua igreja e deu a sua vida por ela. A igreja não salva, mas ela é o lugar onde se reúnem os salvos. A igreja não é perfeita, longe disso. Mas ela é composta na sua essência e origem por pessoas que têm buscado a perfeição, se espelhando na pessoa de Cristo Jesus. Tudo que Jonas não queria era o perdão de Deus com relação aos seus inimigos. Ele os pré-julgou como sendo imerecedores da graça de Deus. E hoje a graça de Deus se manifesta até nós por meio de Cristo Jesus. Eu creio, irmãos, que esse é um pecado que nós temos que lutar, porque Jonas, um profeta escolhido por Deus, uma pessoa especial, cometeu esse pecado. E nós somos tão vulneráveis, ou talvez até mais vulneráveis do que o profeta Jonas. Muitas vezes nós pré-julgamos pessoas, nós pré-julgamos organizações, pré-julgamos famílias, e perdemos a bênção de sermos usados por Deus na edificação, por exemplo, de um projeto dele. Não desista dos sonhos de Deus para você. Isso se aplica em todos os campos da sua vida. Talvez você hoje esteja vivendo um tempo de incerteza com relação à sua vida sentimental. O tempo vai passando, você está orando, mas não está ouvindo a resposta de Deus. Quero te dizer que Deus está te respondendo. Talvez você não esteja discernindo. Não chegou ainda o tempo do Senhor para você. Aprenda a descansar no Senhor e esperar nele. Talvez você esteja ainda com indagações no campo profissional. Talvez tudo que você tem tentado fazer não tenha dado certo até agora, e você já está esgotando os seus recursos financeiros, e você não sabe mais o que vai fazer. Talvez você perdeu o seu emprego, e nesse tempo de crise isso tem sido comum. E você tenha até mesmo se cansado de levar o seu currículo, batendo de porta em porta. Mas não é porque você recebeu alguns nãos que você vai desistir. Porque eu tenho certeza que Deus tem um lugar especial separado para você. E você precisa crer nisso.
Então não crie um pré-julgamento acerca das circunstâncias que você está vivendo, mas tão somente se submeta a Deus e deixe o Senhor guiar a sua vida. Jesus disse, Lucas 6, versículo 36, sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Seja capaz de dar uma oportunidade para aquele que um dia te magoou, te decepcionou. Seja capaz de dar uma oportunidade para você mesmo. Quantas pessoas já colocaram um ponto final na sua vida? Já desistiram de batalhar, de lutar pelos seus sonhos, porque pré-julgaram. Muitas delas não serem dignas de receber as promessas de Deus e têm fugido da presença do Senhor sempre, porque não acreditam mais no poder de Deus em suas vidas. Uma terceira motivação que eu encontro, que pode levar alguém a fugir da presença de Deus, dos planos de Deus, rejeitar as propostas de Deus para a sua vida. Que às vezes nós achamos que somos incapazes de executar a vontade de Deus para nós. Lá em Marcos capítulo 9, quando Jesus estava diante de um pai desesperado por conta de uma enfermidade do seu filho, cujos discípulos de Jesus tentaram curá-lo e não conseguiram, diagnosticaram um caso de possessão maligna, mas também não conseguiram libertá-lo. E diante da pessoa e da presença de Jesus, o menino foi curado. O pai daquele menino tinha pedido a Jesus, se for possível, cure o meu filho. Ele disse, tudo é possível ao que crê. Preste atenção, irmãos. No nome de Jesus, tudo é possível ao que crê. Não se sinta incapaz de fazer. Saiba que se Deus estiver contigo, tudo se tornará possível na sua vida. Às vezes nós recebemos missões que nos confrontam. Há um caso no Novo Testamento muito típico, né, quando Jesus às vezes quer mexer em algo que nós não queremos que Ele mexa. E é normal a gente ver pessoas que entregam a sua vida para Jesus, mas resguardam algumas áreas. Esse caso está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Um certo homem muito rico procurou Jesus e ele queria perguntar a Jesus o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. E naquele momento, Jesus conversando com ele, levou-o a confessar aquilo que ele já fazia, segundo o seu entendimento, segundo as suas limitações. E ele chegou a dizer para Jesus, olha, tudo isso eu já faço, eu cumpro os mandamentos, não matar, não adulterar, não furtar, não dar falso testemunho, não enganar a ninguém, honrar meu pai e a mãe. Mas Jesus olhou para aquele homem, e diz o texto de Marcos 10, versículo 21, que Jesus o amou. E o amor de Jesus fez a diferença na forma como Jesus perseverou com ele. Jesus olhou para ele, o amou e disse, falta a você uma coisa. Vá, venda tudo que você possui, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. E depois disso, venha e siga-me. Foi uma missão que Jesus deu para aquele homem, foi uma proposta, sim, que vinha ao encontro das suas necessidades. Ele não tinha convicção da vida eterna, apesar de ser um cumpridor da lei. Aquele homem estava teologicamente correto. Cumprir a lei, mesmo que seja à risca, não leva ninguém à salvação nem à vida eterna. E era isso que ele sentia, um vazio. Apesar de ser cumpridor da lei, ele carregava um vazio dentro de si. Então Jesus fez o quê? Uma proposta que pudesse naquele momento suprir a sua necessidade, preencher aquele vazio da alma. Olha, existe uma coisa em você. Você tem amado mais os seus bens do que a Deus. Então venda tudo que você tem, distribua com os pobres, demonstre misericórdia, demonstre amor. Depois vem e siga-me. Sabe o que aquele homem fez?
rejeitou a proposta de Deus. Ele se achou incapaz de desempenhar e de executar aquele papel. Faltou fé, faltou coragem, faltou confiança. O que não faltou nos discípulos. Quando Jesus chamou Pedro, Tiago, João, André, eles deixaram o que tinham e seguiram a Jesus. Perceba a diferença? O que Jesus estava pedindo não era nada impossível. O que Jesus estava pedindo não era nada impossível. No desenrolar desse mesmo texto de Marcos 10, nós vamos ver o apóstolo Pedro perguntando a Jesus: Senhor, nós deixamos tudo para te seguir, e aí? E aí Jesus falou com ele: olha, digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição. E na era futura, vão receber a vida eterna. Então Jesus deixa claro para Pedro: o seu esforço não foi em vão. Da mesma forma que Jesus está deixando claro para nós hoje, irmãos. Todo e qualquer esforço que seja demandado para que nós possamos cumprir o chamado de Deus, a missão proposta por Deus, não será em vão. E saiba de uma coisa: quando nós aceitamos fazer aquilo que Deus está mandando fazermos, mas fazermos junto com Ele, tudo se torna possível. Eu não sei qual é o desafio que Deus tem apresentado a você, mas com certeza Deus é um Deus que apresenta desafios. Ele não vai te abandonar quando você estiver desempenhando uma missão que Ele está te dando. Então, aproveita a oportunidade de crescer na fé. Aproveita a oportunidade de crescer como ser humano, como pessoa. E escute o chamado do Senhor Jesus. Uma outra razão que eu encontro para uma pessoa rejeitar uma proposta de Deus é a falta de temor ao Senhor. E nesse aspecto eu percebo que Jonas fracassou. Ele estava muito confiado na misericórdia do Senhor e que ele não queria que fosse exercido para com os ninivitas. Mas ele se esqueceu que Deus é um Deus de justiça. Ele se esqueceu que Deus valoriza aquele que o ama e que o teme. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Jonas não temeu o Senhor. Em outras palavras, Jonas desafiou o Senhor. E no final desse primeiro capítulo do livro de Jonas, nós vamos ver que a solução que o próprio Jonas deu para que aquele barco não fosse a pique, não afundasse, não naufragasse, ceifando outras vidas, foi que ele mesmo fosse jogado no mar. Ali ele começou a temer a Deus. E ali ele começou a experimentar também da graça, da misericórdia do Senhor. Percebam que Deus não desistiu de Jonas. Poderia ter desistido. Deus não é obrigado, irmãos, a perseverar conosco. Mas Jonas foi agraciado porque assim aprova o Senhor, pela sua soberania, pelo tamanho do seu amor. Não quer dizer que será assim conosco. Até que ponto nós vamos insistir, relutando? Eu me lembro que eu tive um chamado para ser pastor aos 17 anos, estava morando no Rio, primeiro ano de engenharia na UFRJ, era um sonho da minha vida ser engenheiro. E eu honrei meus pais e continuei ali. E por honrar pai e mãe, irmãos, ninguém será punido. E eu creio que Deus me abençoou e tem me abençoado, porque eu honrei meus pais. Terminando aquela faculdade, eu já fiz um concurso, passei, já emendei no mestrado, e aí então começa a acontecer algo na vida do ser humano, que é comum a todos nós. Perder o foco. Não é porque Deus te esperou um tempo que Ele vai te esperar sempre. E às vezes a vida te apresenta muitas propostas que com certeza vão te levar a sair da proposta de Deus, ou fazer com que a proposta de Deus seja uma entre milhares. E então vem aquela alegria por estar sendo bem sucedido na vida profissional, mas lá atrás algo ficou. E eu me lembro como se fosse hoje, o momento em que Deus se manifestou a mim, assim como se manifestou a Jonas.
pastor Paulo César, do Grupo Logos, pregando. E aquela pregação foi falando comigo e foi me levando ao choro, aos prantos. E aquilo me fez lembrar o quanto eu estava sendo egoísta. O quanto eu estava colocando os meus planos à frente dos planos de Deus. E aquilo me fez ver o quanto eu estava errado. Mas do ponto em que você se vê errado, até o momento em que você vai realmente se arrepender, mudar, existe uma distância, irmãos. Física e até mesmo temporal. Passaram-se mais 1 ou 2 anos. A minha esposa ficou grávida. E bateu aquela luz. Eu preciso da presença de Deus, porque agora eu estou diante de uma situação que eu sou incapaz de resolver. Meu filho, por quem eu daria a minha vida, está no ventre da minha esposa, não consigo ver, não consigo tocar, não sei como virá. E me veio aquela palavra: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E eu fui para o seminário, em obediência, mas por temor. E eu me lembro que aquela decisão na minha vida foi crucial, para que eu pudesse enfrentar a maior batalha que eu já enfrentei. De um parto comprometido, já a medicina estava dizendo não tem jeito, mas Deus fez um milagre. Compreende, irmãos, o quanto é importante você estar obedecendo ao Senhor. Não para que isso vai trazer merecimento algum para você, mas que isso vai te fortalecer, sabendo que Deus está contigo naquele momento. E não vai importar qual vai ser a solução, mas o que vier, você vai ter a certeza que virá do Senhor. Essa é a diferença. O que vier será do Senhor. E se vier do Senhor, é o melhor para mim. Eu estava disposto a aceitar. Eu declarei toda a minha vontade. Eu desabei, eu fiz um pacto com Deus. E eu tenho que lutar por esse pacto o resto da minha vida, enquanto eu viver aqui. Nunca declarei a ninguém, nem vou declarar. Mas isso foi importante para mim. Porque na minha concepção, o nascimento foi um milagre de Deus para mim. Do qual eu nunca vou querer me esquecer. Mas um dia eu renunciei um sonho pessoal. Eu estava no doutorado, numa das melhores universidades do país, e isso ficou para trás. Deus deixou a engenharia, Deus deixou o mestrado, mas o doutorado Deus levou. Aprove ao Senhor que eu abandonasse. Não sei se um dia vou concluir, mas eu estou no centro da vontade de Deus. E quero dizer, não existe nenhum vazio no meu coração que ainda não tenha sido preenchido. Por quê? Porque nada disso que eu deixei para trás se compara às bênçãos da manifestação do amor, da misericórdia, da graça e da glória de Jesus na minha vida e na minha família, irmãos. Jonas teve falta de temor a Deus. Mas Deus tratou aquele profeta. Poderíamos dizer que Jonas teve falta de amor a Deus e a sua obra. Mas Deus tratou aquele homem. Assim como Deus está disposto a nos tratar. Eu quero encerrar essa palavra dizendo para você. A história de Jonas, talvez você já conheça. Ele passou 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe. Mas quando ele saiu dali, saiu completamente transformado, curado e disposto a obedecer o Senhor. Foi até Nínive e pregou a mensagem que Deus tinha mandado ele pregar. Uma mensagem curta, simples e objetiva. A mensagem do arrependimento, a mensagem da transformação e da mudança de caráter, de vida e de comportamento. Todo o povo se converteu. Custou caro para Jonas, irmãos. Talvez esteja custando caro para alguém aqui hoje. Ou talvez vá custar caro ainda para você que está passando por uma experiência de desonrar o chamado do Senhor, de não demonstrar temor pelo chamado de Deus e tampouco demonstrar amor pela sua obra. Não se julgue incapaz, saiba que Jesus vai com você. E quando Deus age,
ninguém pode impedir. Não aplique um pré-julgamento nem a pessoas e nem a circunstâncias, porque Deus e somente Deus é o nosso juiz. E não fuja da presença do Senhor. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar, que Deus vai te guardar, e a sua vida será cada vez mais feliz se você o escutar. Amém?